Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença da professora Alice Helena Campos Pearson, que é docente do Departamento de Metodologia de Ensino e também do Programa de Pós-Graduação em Educação, aqui da UFSCar, na linha de Educação em Ciências e Matemática. Alice, boa noite. É um grande prazer para mim receber você aqui no Paideia. Prazer é meu. Sou uma assídua, não é espectadora, é ouvinte, porque em geral eu vejo no rádio. Alice, a gente vai conversar principalmente sobre ensino de ciências, sobre os processos de ensino e aprendizagem de ciências, a partir de uma série de entradas aí de ponto de vista, mas eu queria que a gente começasse com uma pergunta básica, de certa forma, que é por que a gente ensina ciências, para que se ensina ciências? Isso tanto do ponto de vista histórico, se isso variou ao longo do tempo, as justificativas, por que a gente tem que ensinar ciências às crianças, aos jovens, mas também para você, por que você acha importante ensinar ciências? Só isso que você quer saber? Mais nada. Tá bom, então vamos tentar ir por partes. Eu acho que, por mais que as pessoas olhem para a escola como uma instituição retrógrada, eu acho que tem... Esse juízo não é totalmente equivocado, não dá para a gente falar que os objetivos e a forma de ensinar ciências não alteraram. Eu acho que se a gente pegar os últimos 30 anos, houve mudanças. Né? Os mais velhos devem lembrar dos grandes questionários de ciências, onde você tinha uma questão de aprender termos científicos, de memorizá-los, que era uma tônica muito forte. Isso hoje a gente não vai ver mais, né? Pelo menos na maioria das escolas, independente de elas serem públicas ou privadas, é uma prática que já não é mais reconhecida como aprender ciências. Mesmo quem faz com vergonha, né, de estar fazendo. Acho que teve uma mudança nessa perspectiva, de alguma forma trazer essa ciência mais para o mundo da criança, do jovem, do adulto, não importa quem é que está sendo o estudante nesse contexto. Então, nesse sentido, eu acho que ela busca, pelo menos hoje, ser um conhecimento mais contextualizado, um conhecimento que, de alguma forma, dialogue com o aluno. É claro que é uma mudança muito radical e não é uma mudança simples de ser feita. Então, acho que a gente tem muitos estereótipos dessa mudança, né? Muitas tentativas de realizá-la e que você cai num certo vácuo na qual você não faz o antigo, o que também não significa nada, você não ganhava nada fazendo aquilo, mas também não atingiu a expectativa de tornar esse conhecimento algo que faça sentido para o aluno. Então, acho que não dá para a gente falar que está igual, né? A gente vai ver muitas colocações no sentido de que nada mudou. Eu acho que talvez tenha mudado, o que tenha mudado menos é a expectativa do público, da sociedade. Que eu acho que ainda tem muito a ideia de que saber ciências é conhecer os termos, né? São os pais que vão olhar quantas páginas do caderno o filho preencheu, quantas páginas ele andou no livro, né? A gente ainda tem um pouco esses critérios como critério de uma boa escola. Quanto de tarefa, né? Você tem que dar ação para o aluno, não importa o significado dela, e de alguma forma essa ação precisa ser registrada para que os pais possam ver. Então, acho que a gente precisaria ter um processo na qual fosse, e de alguma forma ele se inicia, mas não é simples, como é que você faz com que as pessoas enxerguem, não só o ensino de ciências, mas a escola de uma outra forma. Eu acho que no caso de português, a gente passou por um momento que era a grande crise da criança que escrevia errado, que até as pessoas se habituarem com esse processo e perceberem que era uma etapa. Né, que era importante ela escrever, ainda que no primeiro momento ela estivesse escrevendo errado. No caso das outras áreas, né, eu sinto que isso não está tão claro. Né, e às vezes a gente pega professores que têm problema, inclusive com a família, e quanto mais a família é formada em ciências, às vezes dá mais problema. Né, porque eu já trabalhei com projetos na qual a gente valoriza a explicação do aluno. O professor fala que, ai, que legal, você está explicando. Chega em casa, o pai fala, que absurdo, mas isso está errado. Não é assim que funciona. Como é que sua professora não corrigiu? Então, acho que a gente ainda está um pouco nessa crise de compreensão de o que significa ensinar ciências, né, e o que se espera dessa aprendizagem de ciências. Acho que isso ainda é algo a ser muito pensado. Né, e, de alguma forma, acho que eu já começo a responder
um pouco de o que é esse ensino de ciências. Né? Então, e para quê, né? Porque é importante a gente ter essa compreensão da ciência. Ter essa compreensão. Então, quando a gente olha para o ensino de ciências, eu prefiro que a gente, ao invés de falar ensinar ciência, talvez seja mais ensinar sobre ciências. Né? Não é o colocar o foco naquele conteúdo que já foi organizado, mas um pouco numa forma de ver e de pensar o mundo. Né? Quer dizer, o que é esse conhecimento que é sistematizado pela ciência? Né? Por que ele é diferente do conhecimento cotidiano? Né? Como é que é o seu vocabulário? Eu não estou abrindo mão do vocabulário, não é uma questão da gente banalizar, mas não é uma questão só, quer dizer, ninguém aprende uma língua só decorando um dicionário. Né? Da mesma forma, acho que o ensino de ciências é um pouco como é que você coloca o sujeito dentro de um espaço no qual ele consiga dialogar, ainda que ele não vá ser cientista ou que eu não tenha essa expectativa. Eu acho que a gente ainda tem muito, e daí eu atuo muito mais no ensino médio, porque eu trabalho com física e ela é a disciplina formal no ensino médio. A gente ainda tem muito a ideia de que as pessoas elas estão sendo formadas para o amanhã. Né? Parece que, plagiando um pouco, né, o título de um livro, né, parece que a vida só começa depois da escola. Né? E que tudo que é feito para ser usado depois. Né? Com a formação ampliando, eu tenho alunos de pós-graduação que acham que a vida só vai começar depois. Né? Quer dizer, já estão estudando. Não começa nunca. Hoje em dia, depois do pós-doutorado. Depois já, do pós-doutorado, né? Parece que a vida só começa, que tudo é preparatório. Eu acho que o ensino de ciência precisa olhar, seja criança na pré-escola, no ensino fundamental ou no ensino médio, a ciência tem que fazer sentido para ele naquele momento. Porque se for mais para frente, não adianta. Né? A gente só busca o conhecimento quando a gente tem necessidade dele, quando a gente tem curiosidade. Então, acho que o ensino de ciência precisa olhar um pouco mais para quem é esse aluno, né? De que maneira ele pode estar se aproximando desse conhecimento, né? Como é que a gente pode trabalhar para ele sentir como é que a ciência olha para o mundo. Que tipo de pergunta ela responde e que tipo de pergunta ela não responde. Né? Que tipo de ansiedades nossas ela vai ajudar a ampliar ou a reduzir e que tipo de coisa que não é com ela. Não adianta perguntar. Acho que um pouco, em linhas gerais, eu iria meio nessa direção. E você começa a adiantar uma outra questão, que é justamente, você fala em conteúdos, mas também quando você perguntar o que ensinar, não são justamente só os conteúdos, você coloca toda uma série de outras coisas a serem ensinadas e me parece que uma das grandes questões que se coloca atualmente, particularmente aqui no Brasil, com toda a discussão da Base Nacional Curricular Comum, é essa questão, o que se ensinar. Como que você vê essa discussão hoje em dia e também, mais especificamente, o debate em torno da base, que impacto ela pode vir a ter no ensino de ciências? Eu acho que a base é uma coisa muito complicada. Quer dizer, não dá para dizer que a gente não precisa ter nenhuma referência. Eu acho que referências são importantes. Né? Não vamos... Tudo bem, o Brasil é um país continental, tem uma diversidade enorme, mas a gente tem que ter uma unidade cultural enquanto brasileiro. Né? Então, acho que não dá para a gente falar que não precisa ter nenhuma referência. Base é uma palavra que, para mim, assim, eu já tenho problema com ela, porque ela tem por trás uma concepção de ensino que, para mim, é equivocada. Né? A constituição do conhecimento do sujeito se dá muito mais em rede do que a partir de um alicerce. Então, quando eu falo base, parece assim... Começa ali. Né? Tudo que você vai aprender a partir de agora vai ser sobre essa base. O sujeito já tem vários conhecimentos, certo? Então, eu falar em base, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o alicerce em cima do que já está construído e vou construir por cima, ou eu vou esperar que o sujeito esqueça tudo que ele sabe. Né? Então, eu preferia muito mais você ter referências, né, do que base. Né? A palavra já... Mas vamos tirar essas idiosincrasias, tá certo? Tudo bem, a palavra pode ser essa, talvez a concepção não seja nem essa, você use essa palavra porque, em termos do senso comum, talvez ela seja mais clara. Mas é muito difícil a gente pensar em definir, seja lá a base, ou seja lá uma referência, a partir de conteúdos. Por que eu estou colocando isso? Gente, a ciência, o que é os conteúdos fundamentais hoje da ciência? Para cada um que você perguntar, vai falar uma coisa. Essa base virou a disputa de campo. Né?
As pessoas da biologia, e não é nem da biologia, da genética, da botânica. E às vezes de um determinado grupo dentro dessa área. Dentro dessa área, então fica todo mundo brigando, porque para todo mundo, cada um organizou a sua visão de ciência a partir de uma base, ou de uma referência. E cada um quer transpor para o ensino as referências que usou. Então, acho que a gente tem que parar de pensar em termos de conteúdo, mas pensar o que são essas referências. Né? Por que eu entendo que aquele meu conhecimento, ele é científico? Então, eu tenho muita dificuldade de imaginar uma base, e eu vejo como sou só eu, porque as versões que apareceram, a base é tudo. Né? Olhando em física é muito engraçado, não sobrou nada além daquilo. Gente, é tudo básico. Né? O conhecimento é plano, linear, não é certo? Porque não tem mais nada para ensinar. O que as pessoas entendem? Que a base é ensinar tudo de uma forma simplificada. O que tem para cima é você tornar aquele conhecimento mais complexo. Você acaba tendo quase... É como se ela pudesse garantir, tem que ensinar tudo isso, então você cria uma base que você põe todos esses conteúdos. Fácil fazer a base, assim. Né? Não, e está sempre chegando, né? Porque... Né? E daí a briga é, por exemplo, física moderna pode ser base? Né? Ou ela tem que vir para cima? Daí você vai ter... Não, pode ser base. Né? Mas não, tem outro... Não, mas se o aluno não sabe física clássica, como é que ele vai saber física moderna? Então você entra numas discussões que me parecem que tem muito mais como referente o garantir aquilo que eu, Alice, julgo relevante, do que outros. Já há algum tempo, um bom tempo, na década de 80, 90, tinha um trabalho que teve uma certa discussão na época e depois ele meio que desapareceu, mas que eu ainda gosto muito, que foi elaborado pelo professor Angotti, de Santa Catarina, e que ele fala em conceitos unificadores da ciência. E que ele parte, na realidade, se eu bem me lembro, ele parte de 4 conceitos, 4 ideias. Que era a ideia de conservação, transformação, escala e energia. E era interessante porque a discussão mostrava que talvez essas ideias sejam as ideias que dão significado à ciência. Quer dizer, se o aluno, ou se o sujeito, consegue entender de que maneira, quer dizer, como é que essas coisas estão interrelacionadas. Né? Primeiro porque ninguém faz ciência se não tiver conservação. Certo? Algo tem que se conservar para eu nomeá-lo, para eu poder trabalhar com ele. Se nada conservar, certo? Se tudo muda... Tem algo errado. Né? Tem algo errado, ou eu não vou poder dizer nada a respeito. Né? Quer dizer, algo tem que se conservar. Agora, essa conservação, e daí eu tenho que interferir no processo, porque para eu saber se algo se conserva, ele tem que mudar, algo tem que acontecer, alguma alteração tem que ser feita nesse sistema para identificar essa conservação e para identificar também o que está se transformando. A ideia de transformação e de conservação, elas estão muito próximas e vão estar presentes na química, na física, na biologia, na astronomia, na geologia, quer dizer, toda essa grande área que a gente entende por ciências naturais, elas se organizam a partir dessas ideias. A gente trabalha com a ideia de energia, que é o agente dessas transformações. Né? Sem energia não tem essas transformações. E a ideia de escala, porque essas transformações podem se dar em diferentes escalas, e isso muda totalmente a maneira de ver. E eu fico sempre pensando, talvez a gente pensar em conceitos como esses, pouco importa o conteúdo específico que eu estou trabalhando. Pode ser que num determinado contexto eu vá trabalhar, sei lá, temáticas relacionadas à água, não é certo? Pode ser que em um outro contexto eu vou trabalhar ideias de cosmologia, de onde viemos, para onde vamos. O conteúdo, talvez, no qual eu trabalho, ele seja menos relevante do que ele conseguir exteriorizar qual que é a lógica do pensamento científico. E como é que eu, se eu quiser pensar cientificamente, como é que eu vou ter que organizar as minhas perguntas? Né? Como é que eu vou ter que enfocar aquele objeto de estudo? Então, eu tenho um pouco de... Eu não consigo olhar, eu consigo até olhar na física alguns conceitos que são básicos. Né? Que, sei lá, conceito de energia fundamental, de força, de campo. Tem alguns conceitos, e daí eu não me arrisco a fazer isso nas áreas que não são a minha, porque eu sei que é extremamente complexo você pensar no que é fundamental, no que é relevante, mas eu não acredito que você vá conseguir discutir com
algum nível de profundidade. E profundidade não no sentido de profundidade científica, no sentido de fato questionar alguma coisa em física que não vai aparecer essas coisas. A ideia de energia, essas ideias vão aparecer, sabe? Querendo ou não, elas vão aparecer. Né? Então, talvez a gente precisasse muito mais, ao invés de ter uma base nacional que definisse conteúdos, entender o que é relevante, né? Quais são as ideias. E daí eles podem ser trabalhados a partir de outros. Não precisa ser todo mundo com o mesmo conteúdo. Né? Você pode buscar em diferentes locais, em diferentes espaços, aquilo que naquele momento, para aquela população, para aquele grupo de alunos, é mais interessante, é mais relevante, é mais significativo. Uhum. E tanto na sua primeira resposta quanto agora, me parece que há uma coisa em comum, que é talvez uma necessidade de se olhar mais para o educando, porque primeiro você fala esse entendimento do educando no futuro, então não é, a ciência não faz sentido para essa pessoa agora, e sim para quem ela vai ser no futuro. E agora, no começo, quando você falava da definição da base também, são as comunidades científicas pensando o que é importante para elas, e aí, de certa forma, colocando isso na base. E a gente já conversou outras vezes também, você colocando toda a crítica que é feita à juventude, por exemplo, essa juventude não presta atenção, essa juventude não se interessa. Então, me parece que esse talvez seja um ponto central também, a gente mudar um pouco esse foco e tentar, talvez aí esteja um desafio importante. Que alunos são esses? Porque a gente está falando da criança, do jovem, do adulto, justamente, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu acho que não é olhar mais. É olhar prioritariamente. Uhum. Né? Eu acho que não é, é claro que eu não posso abrir mão dos outros elementos quando é parte desse processo, mas a gente está pensando numa educação e numa educação de sujeitos, né? De seres pensantes, né? E é para eles que essa educação tem que fazer sentido. Não adianta ela fazer sentido burocraticamente, as nossas diretrizes elas nem são tão ruins. Uhum. Né? Eu acho que, em termos legais... As que já existem. As que já existem. Em termos legais, nós temos grandes avanços. Né? Agora, acho que falta um pouco o olhar mais para o aluno e menos para essas regulamentações, para essas obrigatoriedades. Né? E, sem dúvida, é uma coisa que você chama atenção, se eu não acreditar na criança ou no jovem, é melhor eu não ir para a educação. Se eu achar que essa juventude não tem jeito, gente, vai fazer outra coisa. Certo? Não dá para eu querer educar alguém que eu não acredito no seu potencial. Eu posso até entender que eu estou tendo dificuldades em localizar qual é o seu potencial. Eu posso até entender que eu estou tendo dificuldades em estabelecer uma linguagem, certo? Que chegue até esse sujeito, mas eu não posso deixar de acreditar nele. Se eu achar que ele não quer nada com nada, certo? E que não tem chance... Preciso começar, né? E, infelizmente, é muito o que a gente vê. Né? É a ideia de que eu ensinei, mas o outro não aprendeu. Né? O que para mim é muito engraçado. Como é que eu ensino alguma coisa que o outro não aprende? Né? Eu brinco e falo assim, eu vendi tudo, pena que ninguém comprou. Né? Como é que eu ensino e não aprende? Não existe ensino sem aprendizagem. Né? Então, é um pouco... Não dá para eu achar que eu fiz tudo direitinho se eu não estabeleci uma interação com para quem eu estou fazendo isso. Né? Então, acho que não... Esse é um processo difícil. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas vão para dois extremos. Ou elas olham para o aluno genérico, certo? Que é um sujeito interessado, certo? Que está com a cabeça aberta só para as suas ideias, não para as outras. É uma cabeça aberta filtrada. Né? Tem um filtro que só entra algumas coisas. Dedicado e que vai fazer tudo o que você mandar. Por outro lado, você tem uma ideia de olhar para o aluno, não, mas cada jovem é um jovem, cada pessoa é uma pessoa, como é que eu vou olhar? Eu tenho uma sala de 40 alunos, como é que eu vou saber? Quem já entrou numa sala de aula sabe que as pessoas são diferentes, mas quando eu estou trabalhando no ensino, eu não preciso entrar nesse nível de individualidade, certo? Nesse nível de cada um pessoalmente da sua história familiar. A gente está falando com um grupo que guarda um conjunto de aspectos que são semelhantes, certo? De interesses que se aproximam, né? De preocupações, sabe? Que conseguem mobilizar, pode ser que não mobilize igualmente todos, né? Mas que você
consegue fazer com que eles vejam aquilo como algo que seja importante de investir. E daí talvez tenha uma outra coisa que eu não coloquei, mas que acaba sendo extremamente, acho que importante, é a gente parar de organizar o que se tem que ensinar a partir de uma lógica que é da ciência de referência. Né? Então eu vou ensinar a física e daí eu vou ver assim, o que é importante, primeiro assim, o que eu consigo ensinar de física e o que determina o que eu vou ensinar é a física. E daí depois eu vou ver o que dá para aplicar. Né? Nessa preocupação de contextualizar, e daí a gente vê com umas aplicações, né, cada vez mais malucas. Né? Eu brinco que quando eu dava aula eu era mais feliz, né? Porque a máquina fotográfica não era digital, eu abri o motor do Fusca, eu via tudo, tá certo? Era mais fácil, Era né? muito mais fácil, tá certo? O mundo era mais simples. Era mais simples, a geladeira só tinha congelador em cima, né? Tudo funcionava, era fácil de ser explicado. Hoje, eu abro o motor do carro, não sei nem onde é que está o motor. É uma caixa preta. É uma caixa preta que eu tenho lá. Muitas vezes os exemplos continuam sendo usados, os Continuam mesmos exemplos, né? Câmera fotográfica, certo? Gente, né? Todo o processo ali está escondido, Está né? escondido, está tudo em caixas pretas. E a dificuldade hoje é um pouco a gente saber que caixas pretas que a gente abre. Tem algumas caixas pretas que a gente não vai abrir, certo? Porque não cabe abrir, o aluno nem está curioso em saber. Tem outras que ele quer saber. Eu acho que a questão, muito mais, talvez a gente organizar o que a gente tem que ensinar, tendo como referência o mundo e não a ciência. Eu posso discutir a questão da imagem e do som. Agora, quando eu coloco isso como referente, que física que eu vou usar, eu não vou usar toda a ótica. Certo? Eu não vou usar toda a acústica. Por um outro lado, talvez eu tenha que usar um pouco de mecânica. Talvez eu tenha que usar eletromagnetismo, porque hoje em dia falar de informação, não dá para eu falar sem discutir eletromagnetismo. E daí o professor olha para você, mas como eletromagnetismo é no 3º ano, não é certo? E eu vou estudar som e acústica no 2º. Então eu vou falar de informação e no mundo de hoje eu não vou contar para o aluno como é que eu armazeno informação, como é que essa informação chega. Eu vou voltar para o carteiro, né? Dadinho que vai levar a cartinha lá, não é certo? De mão em mão. Nem o telefone com o fio eu consigo explicar. Então, acho que a gente precisa aprender um pouco a se focar mais no mundo. E daí a ciência entra, e não na ciência e tentar adaptar o mundo. Porque daí o nosso mundo hoje não cabe mais naquilo que a gente chamava de conceitos básicos a serem ensinados para os alunos na educação básica. Alice, a gente tem só mais 2 minutos. Um último aspecto que eu queria que você falasse, porque você falou na formação de sujeitos e de sujeitos pensantes, mas aparece muito na discussão de ensino de ciências também a formação de cidadãos, esse conceito de cidadania. E eu sei que você já se debruçou bastante sobre ele. Como que você vê essa discussão e o papel da ciência, e de que cidadania é essa que a gente está falando, e o papel da ciência, principalmente, por exemplo, uma outra coisa que aparece bastante, que são, por exemplo, os processos de tomada de decisão, né? Eu acho que em 2 minutos tentar ser rápida, o que para mim é impossível. Mas acho que a ciência, quando eu estou olhando para o cidadão hoje, para começar, não é formar o cidadão. Pensar no ensino que vai formar o cidadão é eu ignorar que eu já tenho um cidadão na minha frente. Então, acho que eu posso fornecer para eles elementos para ele poder agir, ou utilizar da sua cidadania com uma informação, com uma capacidade de discernimento maior. Se eu ficar pensando em formar o cidadão, eu de novo volto a ignorar que eu tenho um sujeito que tem posições, que acredita em coisas. Tá vendo? E ser cidadão, gente, ele não precisa obrigatoriamente levantar a bandeira, tá certo? E ir na manifestação de não sei o quê. Não tá estar lá no Congresso decidindo. Ou fazer um cartazinho para dizer o que... É uma questão de postura. De postura, de o quanto eu me engajo em discussões que eu considero relevantes e o quanto eu me percebo como alguém que tem que dar opiniões, tem que se colocar, tá certo? Dentro de questões que envolvem todo mundo. Acho que 1 minuto e meio é o máximo. Foi ótimo, e a gente ainda voltou para o começo da nossa conversa sobre essa questão do cidadão hoje, então fez muito sentido, queria te agradecer muito, foi um prazer, espero recebê-la muitas outras vezes aqui no Paideia. Obrigada, Mariana. E esse Paideia fica então por aqui. Eu conversei com a professora Alice Helena Campos Pearson, que é professora do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar. A gente volta na próxima terça-feira, às 6 da tarde,
Mas acompanhe o Lab também no Facebook, no Twitter ou fale com a gente pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite. Boa noite, até o próximo programa.